Pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram à pátria superior, que é a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu filho, aquele que acolheu alegremente a promessa, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, e onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, também Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou o Senhor Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, mal nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do faraó. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque considerou a pobre do Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do faraó. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é o invisível.
Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando a mesma coisa, os egípcios foram tragados pelas águas. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída, porque acolheu em paz os espias. Que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para contar a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, conquistaram a promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza fizeram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus filhos mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio, do açoite, das algemas e das prisões. Outros foram apedrejados, foram provados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, e andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltrapilhos. Eram homens de que o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização das promessas, porque Deus terá provido coisa superior a seu respeito, para que eles sem nós não sejam aperfeiçoados.